Olá, meu amigo, minha amiga. É muito bacana quando a gente coloca alguns pontos de vista, como a gente está fazendo aqui no Portal do José, e de repente a gente se depara com um grande intelectual concordando com aquilo que a gente está falando, né, por linhas transversas. Eu me refiro especificamente à matéria que saiu ontem na Folha de São Paulo, uma entrevista com o professor Mangabeira Unger, né? As pessoas podem não gostar dele e tal, mas uma coisa nós temos que reconhecer. Ele é um grande intelectual, reconhecido internacionalmente. E ele fala o seguinte: Bolsonaro é o laranja da vez do projeto malogrado da elite brasileira. Diz ele aqui na entrevista que ele concedeu para Joemir Tavares que um banqueiro com doutorado em economia não vai se eleger presidente da República. Mostrando que em muitas sociedades o que o sistema faz é eleger os seus testas de ferro. Aqui no Brasil, os seus laranjas. O presidente Bolsonaro, ele é um laranja consciente ou é um laranja inconsciente? Bom, a laranja fruta não tem consciência, mas os seres humanos, nós utilizamos essa expressão laranja para referir aquelas pessoas que estão se prestando a um papel de aparentarem estar à frente de alguma organização, algum negócio, algum governo, quando na verdade quem está mandando são estruturas ou pessoas por trás. No nosso caso específico, a gente poderia dizer, será que o presidente tem essa consciência? Bom, isso é de menor importância, porque no caso dos laranjas do cotidiano, muitas vezes as pessoas emprestam seu nome de boa fé ou porque estão levando pequenas vantagens, ou porque simplesmente estão acreditando na pessoa que está propondo algum tipo de negócio. E no governo federal está acontecendo exatamente a mesma coisa. Eu tenho dito para vocês que o presidente Bolsonaro está fazendo tudo o que os meios de comunicação querem, e os meios de comunicação no Brasil simplesmente são representantes dos grandes grupos econômicos, as grandes estruturas financeiras nacionais e internacionais. Esse é um fenômeno que acontece em outras partes do mundo também. Agora, no ramo desse pé de laranja, nós temos uma laranja que é muito mais eficiente e consciente, e aí é o ministro Paulo Guedes. Porque esse faz o papel de ministro, mas na verdade ele está sendo ministro dos interesses internacionais no nosso país. Tal como ele fez lá no Chile, quando ele ajudou o governo do ditador, do traidor e do corrupto e ladrão Pinochet. Então ele trabalhou lá, e essa aliança dele com o presidente Bolsonaro ainda é uma coisa que vai merecer muitas lupas sobre ela. O engraçado é o seguinte, que esse governo tem uma área de inteligência, mas essa área de inteligência ainda não conseguiu detectar e mostrar ao nosso presidente da República que nós temos um agente infiltrado do sistema financeiro internacional dentro do nosso país. Aí cabe um parêntese dentro do parêntese. O ministro Paulo Guedes, ele adota a mesma metodologia de Olavo de Carvalho, que é o grande guru oculto desse governo Bolsonaro. O guru, ele tem imposto sua linha de pensamento de uma maneira tão intensa que até as pessoas do seu núcleo que começaram a divergir, começaram a ser expelidas, começaram a ser colocadas para fora e começaram a ser hostilizadas, porque o grupo resistente é um grupo muito beligerante, é um grupo muito raivoso. Então, já expeliram, ou se auto-expeliu, o Lobão, o cantor Lobão, a Joyce Hasselman, o Augusto Nunes, o pessoal da Rádio Jovem Pan, o pessoal que estava à frente da Rádio Jovem Pan, até quem escreveu, organizou o livro de Olavo de Carvalho. A gente tem todo tipo de dissidências e de pessoas que estão sendo demonizadas, inclusive na internet. O mais famoso dele que está tendo problema agora é o Nando Moura, que está sendo hostilizado, está sendo ameaçado, conforme ele mesmo disse num vídeo dele, que foi para um resort com seus sogros aposentados, né? E até falei, então quer dizer que, como seus sogros já estão aposentados, então isso explica muito por que o senhor defendeu tanto essa reforma da Previdência, não é? Que vai massacrar o direito dos aposentados que ainda não se aposentaram, né? Então, gente, nós estamos vendo aqui no Brasil uma situação muito curiosa, onde você tem pessoas que são cérebros e são grandes estelionatários acadêmicos, grandes estelionatários culturais e grandes estelionatários da informação de uma maneira geral.
E a gente entende muito a metodologia que eles têm utilizado. Quando você pega o Olavo de Carvalho, que contaminou uma série de outras tantas pessoas no Brasil, né? Você vê que ele tem como metodologia falar com muita segurança, de formiga a bomba atômica. Ele conhece todos os assuntos e fala com muita profundidade. Ele fala de ocultismo, fala de biologia, fala de marxismo, fala de comunismo, fala de socialismo, fala de formiga, fala de arma, fala de igreja católica, ele fala de terraplanismo, ele fala de física quântica, fala de ciências, fala de todos os assuntos. Como o ouvinte não é um Google, o ouvinte tende a acreditar que aquele professor é muito fera, que ele tem muitos conhecimentos. Eu já fiz um trabalho de formiguinha, porque eu sou um modesto professor, e algumas coisas eu fui checar e fui vendo cada vez mais o quão ele mente, o quão ele adultera informações. Bom, o ministro Paulo Guedes faz a mesma coisa. O ministro Paulo Guedes, ele sabe que na plateia, quando ele está falando, ele é muito sedutor, é muito brincalhão, né? Ele sabe que as pessoas não estão ali checando com o Google na mão tudo aquilo que ele está falando. Então ele mente sobre economia, mente sobre filosofia, mente sobre história, mente sobre personagens do mundo de uma maneira geral, mente sobre os sistemas, mente sobre as causas e consequências da questão econômica e sempre faz questão de ocultar a passagem dele no governo do corrupto, do ladrão, do traidor e do torturador Pinochet. Aliás, é um grande desafio, né? O ministro Paulo Guedes ir lá para o meio daquelas manifestações no Chile e defender a desgraça que ele proporcionou para aquele povo como uma coisa muito boa, não é? Então a gente está na mão dessas laranjas todas e quem dera se nosso programa pudesse chegar ao maior número de bolsonaristas incautos que acreditaram que votaram numa pessoa, mas que está fazendo o trabalho de outra pessoa. O Brasil está sofrendo um massacre violento na nossa soberania nacional, nas nossas riquezas, nos direitos e garantias fundamentais do povo brasileiro e boa parte dos eleitores de Bolsonaro continuam a aplaudir essa criatura que está fazendo um governo antinacional. Olha, o que nós vamos ter que trabalhar para reaver tudo isso de volta vai ser um trabalho muito grande. Mas tem uma frase de Raul Seixas que é inspiradora para nós, né? Não pense que a vitória já acabou, porque são de batalhas que se vive a vida. É uma coisa assim que está numa música dele, chama Tente Outra Vez, né? Depois a gente coloca na descrição do vídeo. Então, gente, vamos passar para outro assunto aqui. Assunto número 2. São os liberais golpistas. No jornal o Globo de hoje tem uma coluna do Demétrio Magnoli, ele falando mais ou menos o que Reinaldo Azevedo, outro liberal golpista, fala nos seus programas também. E fala numa boa assim para eles. Se estivesse aqui eu falei, cara, você é um liberal golpista. Porque eles estão demonizando o que está acontecendo com o Evo Morales lá na Bolívia. Para quem não sabe, o Evo Morales era um presidente constitucional, se submeteu lá a vários crivos, sempre pelo voto. Teve um plebiscito lá que não teve uma participação muito grande do povo venezuelano, povo boliviano, que não queria que houvesse reeleições reiteradas. Ele recorreu ao Poder Judiciário lá da Bolívia e conseguiu o direito, dentro do Poder Judiciário, de se recandidatar. Se recandidatou, teve a maioria dos votos numa eleição, ele precisava ter mais de 10% do segundo colocado, houve uma divergência se havia essa margem ou não, ele cedeu às pressões da OEA e da oposição boliviana, permitindo que houvesse uma auditoria nas eleições da Bolívia e se fosse detectada alguma coisa, eles realizariam uma segunda eleição. A OEA, que é controlada pelo governo americano, entendeu que havia suspeita de fraude, ele cedeu para se ter uma segunda eleição, mas os golpistas agora não queriam a renúncia dele. Foi feita uma convocação pelas Forças Armadas dos meios de comunicação, que são privados e são oposição a Evo Morales. Abriram os canais de televisão para um general que fez uma ameaça, fez um ultimato para ele sair do poder, senão as consequências seriam muito graves. Lá na Bolívia, o que a gente está vendo hoje, é um pandemônio total.
E a coisa ficou, então, no modelo, né? No modelo que o Demétrio Magnoli e que talvez o Reinaldo Azevedo se interessam em ser o modelo ideal, o modelo do vácuo do poder. Eles questionam que Evo Morales, então, estaria dando um golpe para se perpetuar no poder. Essa é a teoria dos liberais golpistas. E que ele se utilizou da Suprema Corte e que está mancomunado, está ligada ao Poder Executivo. Eu pergunto para você, Reinaldo Azevedo e Demétrio Magnoli, eu sei que vocês provavelmente não vão ver o programa, mas fica o registro aí, pelo menos para as pessoas que leem e acompanham esses pensadores, né? Por acaso o Poder Executivo no Brasil não nomeia todos os ministros do Supremo Tribunal Federal? Por acaso não é o presidente da República nos Estados Unidos que nomeia a sua mais alta corte? Por acaso não é assim em vários modelos democráticos? Por acaso o presidente Evo Morales tinha as redes de comunicação com ele, tinha a rede de rádio? Por acaso o presidente Evo Morales tinha o controle das Forças Armadas e da polícia boliviana? Então, qual é o golpe que ele estava querendo praticar que justificasse isso que está acontecendo hoje na Bolívia? E até o momento a gente tem mais de 20 mortos no meio dessa história toda. São pessoas como vocês que justificam esse tipo de genocídio que começa pequenininho e depois vai se ampliando. O que nós estamos vendo na Bolívia, eu conheço a Bolívia muito bem, porque há muitos anos eu vou à Bolívia por razões diversas, mas muito mais a passeio, que eu tenho um jipinho, enfim, vou para tudo quanto é lugar afastado da América Latina. Então conheço muito bem o que era a realidade na Bolívia antes de Evo Morales e depois de Evo Morales. Mas isso para vocês que tem a vida ganha, não faz o menor sentido, né? Faz muito mais sentido adotar a cartilha dos norte-americanos sobre a democracia no país dos outros, porque vocês jamais sofrerão aquilo que o povo está passando a sofrer agora. Não é verdade? Gente, eu fico por aqui. Se você gostou do nosso programa, se inscreva aqui no Portal do José, que a gente sempre procura jogar essas questões para a sua reflexão. E se a gente puder informar algum bolsonarista que ainda acredita nesse governo, para que ele pense bem, porque ele vai ser o grande decepcionado nessa história. Quem já tinha noção de quem era esse personagem que está ocupando a presidência da República não está se decepcionando, não está se surpreendendo, vamos dizer assim. Mas aquelas pessoas que votaram no mito, para que esse mito defendesse seus direitos, essas pessoas vão amargar muito sofrimento e muita decepção. Nosso papel é chamar essas pessoas para conversar e tentar olhar francamente e dizer para elas o que está acontecendo. Tá bom, gente? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.